espiritismo e mediunidade. Em que pese ao extraordinário progresso do espiritismo, nesse seu primeiro século de existência codificada, qualquer observador notará que os seus variegados ângulos ainda não foram integralmente apreendidos, inclusive por companheiros a ele já filiados. Que devemos buscar na mediunidade? Que nos podem oferecer o espiritismo e o mediunismo? Como devemos considerar os médiuns? Essas três singelas perguntas constituem o esboço do presente capítulo. Muitas criaturas, almas generosas e simples, ainda não sabem o que deve e pode buscar na mediunidade. Outras guardam um conceito errôneo e perigoso com relação aos médiuns, situando-os indevidamente na posição de santos ou iluminados. Em resumo, ainda não sabemos, evidentemente, o que o Espiritismo e a prática mediúnica nos podem oferecer. Há quem deseje, irrefletidamente, buscar nos serviços de intercâmbio entre os dois planos a satisfação de seus interesses imediatistas relacionados com a vida terrena, como existem os que, endeusando os médiuns, ameaçam-lhes a estabilidade espiritual com sérios riscos para o homem e para a causa. O Espiritismo não responde por isso. Nem os espíritos superiores, nem os espíritos mais esclarecidos. Allan Kardec foi, no dizer de Flammarion, o bom senso encarnado. O Espiritismo, cuja codificação no plano físico coube ao sábio francês, teria de ser também a doutrina do bom senso e da lógica, do equilíbrio e da sensatez. Ele permanecerá como imponente marco de luz por muitos séculos, aclarando o entendimento de quantos lhe busquem por manancial de esclarecimento e consolação. Ao invés de cogitar apenas dos problemas materiais, para cuja solução existem no mundo numerosas instituições especializadas, cogita o Espiritismo de fixar o roteiro do nosso reajustamento para a vida superior. Reajustamento, assim, especificado, moral, espiritual, intelectual.
E na definição de André Luiz, revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Quem se alista nas fileiras do Espiritismo é compelido naturalmente a iniciar o processo de sua própria transformação moral. Não quer mais ser violento ou grosseiro, maledicente ou ingrato, leviano ou infiel. Deseja, embora tateante, em vista das solicitações inferiores que decorrem inevitavelmente do nosso aprisionamento às formas primitivistas evolucionais, subir devagarinho os penosos degraus do aperfeiçoamento espiritual, integrando-se, para isso, no trabalho em favor de si mesmo e dos outros. O espírita esclarecido considerará o médium como um companheiro comum. Portador das mesmas responsabilidades e fraquezas que igualmente nos afligem. Alma humana, falível e pecadora, necessitada de compreensão. Não o tomará por adivinho, oráculo ou revelador de notícias inadequadas. Assim sendo, ajudá-lo-á no desempenho dos seus deveres, evitando o elogio. Que inutiliza as mais belas florações mediúnicas para estimulá-lo e ampará-lo com a palavra amiga e sincera. Todo espírita ganharia muito se lesse, meditando, o capítulo História de um Médium do livro Novas Mensagens do Espírito de Humberto de Campos. Como descansariam os médiuns do assédio impiedoso que lhes move alguns companheiros? Deixando-os assim livres e desimpedidos para a realização de suas nobres tarefas? Um espiritista sincero irá compreendendo pouco a pouco que o espiritismo é o mediunismo. Lhe podem oferecer ensejo para o sublime reencontro com o pensamento puro do Cristo, auxiliando-nos à compreensão para mais amplo discernimento da verdade. E através dessa compreensão saberá reverenciar o Espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos no templo da fé, através dos quais contemplaremos de mais alto a esfera das cogitações propriamente terrestres, compreendendo por fim que a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita no reino divino do universo. Com esta superior noção das finalidades da doutrina espírita, não mais se farão ouvir, proferidas por companheiros nossos, as três perguntas com que abrimos o presente capítulo.
que devemos buscar na mediunidade? Como devemos considerar os médiuns? Que nos podem oferecer o Espiritismo e o mediunismo?